Então, irmãos, continuando, né? Então, nesse meio tempo aí que eu consegui, através desse voto, ter como me sustentar, né? Aqui nunca teve discriminação, nunca teve separação do meu dinheiro, seu dinheiro, não. Nunca teve. E ele nunca negou. A única vez que ele falou que não queria que usasse era esse tempo aí que ele não queria que usasse para levar na igreja, diz ele, né? Para dar para os irmãos da igreja. Só isso. Mas, e aí ele começou. Daí ele começou a não beber final de semana. Começou a vir chegar bêbado todo dia. Todo dia. E o inimigo gostou, né? O inimigo já estava fazendo isso, ele foi se tornando um alcoólatra. E brigando que não queria que fosse na igreja, que não queria, e eu, quando ia escondido, ia escondido só para dar uma guerra. Quando eu ia escondido, parece que o capeta cutucava, ele chegava mais cedo e já ficava um bicho. Aí, irmãos, aí foi a época que eu mais sofri, porque daí ele vinha com faca para cima de mim. E eu fui parando de ir na igreja por causa, para não ficar dando atrito. Nesse meio tempo, um dia ele cismou que eu não era mais que eu não era mais igual eu era, que eu era uma pessoa demorava para sair de casa para me arrumar, agora não sai de qualquer hora. Então, como ele estava chegando quase tudo, praticamente todos os dias bêbado, irmãos, que tempo amargurado, que tempo terrível. Minha sogra ia sozinha, aí ele culpava eu que se acontecesse alguma coisa, que a culpa era minha, porque eu deixava a mãe dele saindo sozinha, que a culpa era minha, que a mãe dele não saía e por que agora está saindo? E eu fui suportando. Quando chegou um dia, aí ele começou. Eu resolvi. Comprou um punhal, daqueles punhal que tem um cabinho assim, colorido, branco e preto, né? E chegou e falou: Isso aqui é pro céu. Quero te dar 50. Quero picar você bem picadinho, depois te mandar pro inferno e depois eu sumo. Quero ver quem vai me encontrar. Aí eu comecei, aí eu tive que, foi o período que eu tive que entrar no propósito de jejum e oração, e jejum e oração. Aí, irmãos, foi nesse tempo eu comecei a ter assim, eu falava assim, quem que vai me socorrer aqui? Ninguém, né? Se Jesus não botar um anjo aqui comigo, eu não vou conseguir mais. De que maneira que eu vou conseguir Jesus colocar um anjo? De que maneira que eu vou conseguir? Aí o que eu fiz? Eu comecei a ter fé, acreditar que orando numa água, porque daí, então, eu já orava muito no rádio, né? Por isso que ele foi vendo a minha mudança, a minha transformação. Ele foi vendo, cada vez ele foi ficando com mais raiva, com mais ódio. Aí, irmão, muito bonzinho, não deixava faltar nada, trabalhador, honesto, todo mundo ama ele de coração, né? Todo mundo gosta muito dele, mas tinha isso, só comigo e com a mãe dele dentro da igreja, por causa de ser crente. Aí ele começou. Todo dia chegava, pegava aquele punhal, molava. Quando ele chegava, cismava que eu tinha ido, molava, e falava que é para você, 50, quero te dar 50. Aí eu ficava, minha sobrinha que morava comigo, que eu criei também depois, né, veio morar aqui comigo. Depois que eu já era crente, na época eu fazia tricô dia e noite praticamente, essa menina veio morar comigo depois. Saiu daqui casada, né? Ela era jovenzinha nesse tempo e ela falou: Ai, tia, a senhora não tem medo, não. Eu falei: Não, se ele me matar, Jesus me leva. Tenho certeza que Jesus não vai me deixar aqui. E se ele não matar, Jesus traz ele. Uma coisa ou outra Jesus vai fazer. Não se preocupe. Aí eu lembrava, então, quando eu tinha oportunidade de ir, eu falava com um irmão que tinha lá, um abençoado de um pastor. Falava para ele assim, ele chamava presbítero Luiz Bairro Nuevo, não esqueço. Aí eu chegava e falava: Irmão, o que está acontecendo assim? Ele abria a Bíblia e falava: Irmã, é o diabo, irmã. Se a irmã abandonar teu marido, o diabo vai matar e vai levar para o inferno. A irmã cuida da sua alma, mas irmã, seja sábia, trata ele com amor, irmã, que é o diabo. Seu marido é uma pessoa boa, não conheço, mas eu sei que tem muita gente que fala que ele é uma boa pessoa, então não adianta a irmã enfrentar e abandonar, deixar para o diabo destruir. Ele é uma boa pessoa, irmã. Deus vai dar vitória. Aí eu ficava com aquela orientação dele na minha cabeça para me ter isso. Eu falei: vou vencer. Então eu vou vencer. Aí foi quando eu comecei a ver que com Jesus a gente vence.
Eu sei que eu vou vencer e pronto. Aí foi quando eu olhava, e aí, irmãos, tinha dia que não tinha tranquilidade nem para jantar, porque chegava e era aquele inferno, jogava, a comida não prestava, jogava panela, jogava salada, jogava tigela pelas paredes, pegava o prato, jogava lá fora para o cachorro, falava que não era comida de comer, e aí todo mundo elogiava a minha comida, mas ele não suportava. O irmão falou, é o diabo, então eu via diabo, em todos os gestos dele eu via diabo, falava, ai, eu tenho certeza que eu, ai, meu Deus. Irmãos, eu fui levando essa cruz. Aí só que eu tinha aquela consciência, se Jesus está permitindo é porque eu suporto, e se eu suporto eu vou vencer, e se eu vencer eu vou vencer, vou ser vitoriosa. E foi irmãos, foram longos 18 anos de luta travada. Eu e minha sogra. Eu ouvia muito rádio, e eu via os irmãos falar. Isso vai servir para quem ouvir, se quiser, né? Quem pode pôr um copo com água aí em cima do rádio? O missionário Davi Miranda sempre fazia isso. Põe um copo com água aí que eu vou orar, e Deus vai consagrar essa água, vai abençoar. Aí eu comecei a pôr água, mas eu não sabia como usar. Aí eu comecei, molhava a mão e jogava, espargia dentro de casa, assim. Eu consagrava a minha casa, a roupa dele, a comida, ponhava no café, e foi sendo aquela luta. Fui agindo. Irmãos, era tão sério o negócio que tinha hora que eu estava na cozinha fazendo janta, assim, preparando a janta, e eu via ele chegar, mas eu via ele chegar no portão, ele não estava chegando ainda, mas eu via ele chegar e via outro na figura dele, assim, olhava atrás dele, como se estivesse de garupa, olhava e ria de minha cara. Quantas vezes riu, então fazia assim, ó, para mim. E a hora que eu via aquilo, eu já gelava, falava, ai, eu hoje, chegava bem. Mas nunca caiu na rua, nunca chegou assim, chegava firme, em pé, só que chegava derrubando tudo, quebrando tudo. Só que nunca me bateu, não vinha para cima de mim para me bater, porque o diabo não tinha força de fazer isso, e também eu não alterava, eu não enfrentava. Porque eu fui conforme eu podia na igreja, eu ouvia no rádio também, que não, quem pode com Jesus, quem pode com Satanás é só Jesus. Não adianta a gente achar que a gente é, porque ninguém é capaz. Ninguém. Não adianta falar que tem gente que é capaz, ninguém é capaz de enfrentar o diabo, só Jesus é que vence ele. O único que vence. Por mais poderoso que seja, é mais fácil ressuscitar um morto do que enfrentar o diabo. Vencer o diabo, assim, não vence, só o único que vence é Jesus. Se desse para todo mundo vencer, Jesus não precisava ter vindo. E aí eu tinha essa consciência, sabe? Assim, eu tinha isso. E eu continuo prosseguindo na minha vida ali, fazendo tricô e vencendo, e depois ficou o quiosque também. Só que o quiosque daí foi um pouco mais para frente Eu já tinha feito muito tricô na minha vida, quando eu abri o quiosque. Aí, quando foi... Irmãos, só... Teve um dia nessas passagens que quem entende as coisas espiritual vai entender. Eu senti que ele ia chegar oprimido, que eu vi que ia chegar um demônio, e minha sogra estava para a igreja, meu filho para a escola, para o colégio. Essa menina minha, acho que já tinha casado. Não sei se ela já tinha casado. Essa que eu criei, né, minha sobrinha. Mas eu acho que ela estava para a igreja também. Ela não estava em casa. Eu sei que ela não estava em casa aquele dia. Meu filho estava para o colégio e minha sogra. Minha sogra foi para a igreja, aí ele chegou. A hora que ele chegou, a gente já fica assim esperto, já sabia, então eu joguei água. A hora que eu senti que ele ia chegar assim, eu peguei, e ele nunca foi de passar a noite para a rua, não chegava tarde, chegava sempre no mesmo horário. Ele saía 6 horas, quando era 7, 7h10, ele estava entrando, trabalhava bem longe, vinha de bicicleta, mas dava tempo de tomar uns. Aí tem boteco, um monte de boteco aqui por perto, tem um monte de boteco, dinheiro não tinha, mas ele passava, comprava fiado, tomava. Aí quando foi nesse dia, irmãos, ele chegou e eu tinha acabado com toda a imagem, que tinha santinho disso, santinho daquilo, e tinha uma foto que eu tinha rasgado com uma dessas andanças, a gente discutiu, eu fiquei com raiva, eu piquei aquela foto, rasguei e joguei fora. E ele sabia, ele viu, ele falava, por que você vai rasgar a foto? É tão bonita essa foto do nosso casamento. Eu falei, não quero. E eu estava furiosa, aí eu rasguei, joguei fora, e ele
ria da minha cara, que ele já tinha passado a bebida, já tinha entorrado as paciências, e eu estava furiosa, mas ele nem estava aí. Aí irmãos, eu tinha aquele costume de jogar, então eu sentia que ele ia chegar assim, joguei água. Aí ele entrou mansinho pela porta da cozinha, só que na porta da sala, olha para vocês verem o que eu passei. Na porta da sala não deu tempo de eu jogar, porque ele chegou. Eu pus o copinho lá, assim, dentro da geladeira, e continuei lá, terminei de fazer a janta dele, quietinho, estava bêbado assim, mas comeu, foi dormir. Falei, ah, graças a Deus, né? E a minha sogra não estava, isso era na hora que ele chegou. E a porta da cozinha, eu tinha jogado na cozinha, ali no quarto, se não deu tempo de jogar na sala. Ele deitou. Minha sogra chegou 10 horas, 10h20 que é o ônibus chegava. Minha sogra entrou e eu tinha. Meu muro era baixinho e eu tinha aumentado o muro, então teve que aumentar o portão. E aí eu tirei o portão para o homem levar para aumentar e eu pus umas tábuas para o cachorro não sair. Minha sogra chegou toda desajeitada, né? E derrubou uma tábua no chão e ele acordou. Fez aquele barulho lá fora. Eu já estava deitada, ele também, mas aí a hora que ele escutou assim e levantou e passou pela porta da sala, irmãos. A hora que ele passou pela porta da sala, eu falei, ai meu Deus, um joelhado. Porque a hora que ele abriu a porta da sala, eu vi uma pessoa na fisionomia dele, em pé, atrás da parede. E conforme ele abriu a porta, aquele homem pulou nas costas dele. Eu falei, ai meu Deus, aí eu já levantei apreensiva. Aí ele arrumou lá, vai, pode ir para dentro, arruma aqui, arrumou lá do jeito dele e entrou com tudo para dentro. E pegou a faca. Eu não gosto de crente, isso é hora da minha mãe estar para a rua, minha mãe não devia, eu não sei. Aí ele pegou, já fazia tempo que eu tinha rasgado essa foto, tudo quanto é santinho da parede, tinha jogado tudo fora, ele já sabia. Mas aí a sogra foi pôr comida, cala a boca, ela falava, cala a boca, João, vai dormir, cala a boca, João. Aí eu peguei e fui, irmãos, eu fui, fiquei em pé na cozinha assim, e ele passou por mim, me esbarrando em mim assim, e pegou a faca. Falou, vou picar todo mundo de faca agora, porque eu não quero minha mãe fora de casa uma hora dessa, isso não é hora. Essa véia andando, bem velhinha, baixinha assim, essa véia andando para rua de noite, e porque não sei o que, ia com a faca no pescoço dela. E ela comendo, sentada assim, tadinha, não sei o que passava na cabeça. E ele ia com a faca lá e voltava em mim, mas porque Jesus não deixava, né? Aí ele voltava em mim, vinha com a faca no meu peito, na garganta, em mim assim, falava. Eu vou acabar. Nós estava quieta, e como o inimigo viu que não vencia, né, não tinha como, estava repreendido, ele olhou na parede assim e falou, eu quero agora. Quero aquela foto agora. Você dá um jeito, porque eu quero aquela foto agora na parede. Eu falei, não, mas eu rasguei, você sabe. Não interessa. Eu vou te mandar lá para o inferno para buscar aquela foto, porque agora você vai pôr ela na parede, agora. Isso já era 10 e pouco, daí foi chegando 11 horas. Os vizinhos, que é mais de pertinho aqui, saiu tudo para fora, porque ele escutava, ele falava comigo, e pá na cadeira, e pá na outra cadeira, e pá na panela, jogava a panela para fora, e batia a porta, e abria a porta, e fechava, e ia andando, e falando alto, e todos os vizinhos escutavam. Até a vizinha depois falou, nossa, eu achei que nessa noite já matava mesmo você. Sabe aquelas vizinhas que quer mais que a gente se arrebente? Aí eu peguei e falei, como que eu vou dar conta dessa foto? Como? Aí ele ia lá na mãe dele e falava, você tá pra rua hora dessa, velho? Que tá podendo, não sei o quê, e vinha em mim de novo. Aí eu não aguentei, eu fui lá no banheiro. Aí eu lembro que o irmão Luiz falava, com amor, só amor que vence Satanás. Sabe por que amor que vence Satanás? Porque o amor, Deus é amor. Então é só Jesus que vai vencer. E eu, ai meu Deus, e agora? Eu escutava a voz do irmão Luiz falando. Eu falei, agora, tem que ser com amor, não onde eu vou achar amor, palavra de amor, falar para um baita, porque ele é um negrão, assim, altão, forte. Altão que eu digo em relação a mim, né? Mais alto que eu. Aí, aquela faca. Eu peguei, entrei no banheiro. A hora que eu entrei no banheiro, ele foi atrás, ele furou toda a parede, toda a porta do banheiro, assim. Sai daí de dentro. Só que eu não vou repetir aqui, porque não é do meu feitio, mas ele falava palavrões. Palavrões, xingamento, palavrões horríveis. Assim, adjetivos, colocando em mim adjetivos terríveis. E eu dentro do banheiro orando, e falei, Jesus, o que eu vou falar para ele? Como que eu faço para vencer esse demônio? Porque aquele dia foi um dia
Foi 2 vezes que eu defrontei com ele, assim, possesso dessa maneira. A outra vez eu vou contar. Aí eu falei, como é que eu vou pôr a foto na parede? E nisso, naquele tempo, meu banheiro saía dentro do quarto da sogra. Aí eu saí do banheiro assim, quietinho, e sentei na cama. A hora que eu sentei na cama, ele falou assim, tá com medo aí? E falou aquele palavrão. Antes de ser crente, você devia ter tido medo antes de ser crente. Você sabe que eu não gosto de crente, fica essa folia de crente aqui dentro de casa, eu não gosto de crente, vou matar todo mundo. Aí eu sentei na cama assim, ele veio com a faca, eu falei, você não me ama. Ele falou, claro que eu amo você, mas não amo crente. Eu amo você, mas não gosto de crente. Eu vou matar porque eu não gosto de crente. Eu odeio crente. Por isso que eu vou te matar. Eu falei, não, isso não é amor, João. Se você me amasse, você não ia me matar. Falei assim, com todas as forças do céu. O céu inteiro vem dentro de mim para me ter força. Porque eu estava apavorada. Aí ele baixou a faca e foi pro quarto. Ficou quietinho. Aí eu olhei na sogra, tadinha, ela nem jantou aquele dia, porque ela deixou o prato lá, porque não tinha como nem comer. Aí eu olhei nela, falei, ficou quieto. Aí ela ficou. Daí a pouco ele chamou lá de dentro. Bem, o que você está fazendo aí na cozinha? Foi conversando com sua mãe um pouquinho. Ah, mãe chegou? Levantou, irmão, da cama e foi lá e falou, mãe, a senhora chegou agora, a senhora já jantou? Vai jantar, vai jantar para dormir. A senhora chegou. E o meu filho não tinha chegado da escola ainda. Ainda bem que ele não estava aquele dia. Aí ela pegou, não, eu já vou, João, já vou. Ele foi no banheiro, voltou e foi dormir, irmãos. Aí enquanto ele foi no banheiro, eu corri lá, dei uma olhada para me ver onde estava a faca estava em pezinho no pé da cama. E o inimigo estava preparado para fazer uma destruição. Só que o Senhor repreendeu. E ele deixou aquela faca lá, acho que para, como se diz, agora eu não resisto, né? O amor que ela falou com paciência, eu não resisto, mas eu de noite eu te acordo e ia pronto. Mas eu peguei a faca e pus, era um colchão de espuma, pus embaixo de onde eu ia dormir e deitei em cima daquilo ali, ele deitou, dormiu. Ele não lembra disso até hoje. Ele falou que não lembra, que não viu isso, nada disso. Então, para vocês entenderem como que o mundo espiritual é terrível, irmãos, terrível, terrível, terrível. E graças a Deus eu fui tendo muita experiência nessa área. A outra vez que eu vi ele nessa época, e aí eu estou contando assim, as lamúrias que eu passei, né? Aí na outra época foi outro assunto terrível. A gente orava, né? E eu orava lá a gente ia orar na igreja todo dia de manhã, não tinha igreja aqui ainda. Aí ele chegou cedo demais, um dia assim, na hora do almoço, eu falei, mas o que eu ia fazer aqui? E meu filho estava na rua. Um moleque, 12 anos, porque 12 anos ele já estava começando a trabalhar, acho que ele tinha uns 11 anos. Aí ele falou, cadê o menino? Chegou assim, cadê o menino? Eu falei, tá na rua, vagabundo, pegar esse menino aí, ele vai ver. Aí eu peguei, meu filho não estava, nisso o menino entra. A hora que ele entrou, ele foi no menino assim, agarrou, eu vi que ele matava, eu fui, sabe, assim, a camisa do meu filho rasgou assim, ficou na mão dele. Aí meu filho, eu falei, corre, porque nós fomos, eu e minha sogra fomos acudir o menino. Corre, filho, corre. Aí meu filho saiu correndo para a rua, ele saiu correndo atrás. Meu filho desceu a rua, lá embaixo tinha um mato, umas árvores. Meu filho subiu numa árvore e ele passou, não viu o menino. Só que na corrida, irmãos, ele deu um topão numa pedra que arrancou literalmente a cabeça do do dedão do pé. Ele estava de chinelão assim. E chegou de volta. Não achei o vagabundo, o menino sem vergonha, sumiu de mim, escondeu de mim. A poça de sangue dentro do sapato, dentro do chinelão dele, assim. Eu olhei e falei, meu Deus. Pois ele entrou para dentro, aí estava construindo a escola, do lado de baixo da minha casa, estava o esqueleto da escola, assim, era tudo aberto. Eu não vi, mas ele foi lá para o fundo e eu falei, meu Deus, que coisa, que será que é isso que está nele hoje, que chegou desse jeito, né? Aí eu olhei lá, ele olhou na janela e viu o menino, aí o menino viu que o pai dele veio para cá, ele saiu da árvore e entrou no colégio. E a hora que ele foi lá, sentou-se na calçada do colégio, para lá de fora, tinha um degrau, ele sentou. Aí um coleguinha dele chegou perto, ele falando que o pai dele correu atrás dele, estava contando. E nisso ele viu o menino chegar. Acredite, irmãos, meu Deus, estou contando a pura verdade. Ele saiu aqui e foi pela rua, desceu na outra quadra
e pela outra quadra ele foi na rua e saiu no colégio. E pegou o menino atrás do colégio e deu um murro no menino, assim. E a hora que ele deu um murro, sangrou, né? Meu filho tem o nariz assim, ele quebrou o nariz dele assim. E o menino já estava sem camisa, porque a camisa tinha ficado na mão dele aqui. Aí o menino, aquele sangue foi derramando, e foi sangrando, lavando o menino de sangue. E a hora que eu escutei assim falar, o pai tá falando, o pai, olha o que o pai fez, filho. Me perdoa, mas o pai fez isso porque você não obedece o pai. E o menino não tinha desobedecido, não tinha feito nada. Aí eu escutei aquilo assim, deu aquele choque, eu saí no portão, meu filho ia chegando tudo ensanguentado. Eu quis morrer. Eu olhei assim, eu não acreditei, que desespero. Eu nem cheguei perto, o menino todinho ensanguentado. Aí minha sogra foi correndo lá, já pôs ele lá. E o meu esposo sentou e ficou. Que coisa, olha o que o pai fez com você, filho. Olha o que o pai fez. E ficava, sabe, assim, desolado. Eu falei, que é isso? Aí minha sogra foi lavar o menino, lavou até parar de sair sangue, tudo, socorreu o menino. E eu lá dentro chorando. Eu fiquei uma fera. No outro dia de manhã, eu para a igreja, fui desesperada. E orando e pedindo, perguntando o que é que tinha acontecido. Que eu sabia, já estava acostumada a lidar com ele endemoniado, assim, oprimido, mas igual aconteceu aquele dia, foi diferente. Como disse, foi sugênero. Porque eu falei, que é isso? Aí eu peguei e fui para a igreja arrasada. Cheguei lá, as irmãs já estavam reunidas, orando. E tinha uma irmã que era obreira, né? Que eu, nesse tempo, nem pensar em ser, nem imaginei que um dia eu seria. Nós oramos lá nos períodos de oração. A irmã levantou e falou, nossa, Deus revelou algo aqui. Deus revelou, falou que um entre vocês nem tem ideia do espírito de demônio que vocês enfrentam ontem. Deus falou que foi enviado lá para tua casa um espírito, naquele dia foi enviado, naquela hora, um espírito de demônio chamado Exu Vampiro. Ele tinha, enquanto ele não visse sangue, não era para ele sossegar, porque ele queria que saísse morte. Mas daí ele viu sangue. Foi um espírito chamado Espírito Vampiro. Eu ergui a mão, era eu. Eu vim arrasada. Eu falei que o tadinho que levou foi meu filho, né? Como eu não falei, mas meu filho também não falou nada, só que ele pendeu para a parte mais assim, mais fraca. E resumindo, irmãos, aquele dia passei por isso. Mais isso. Mais isso a Maria Creuza passou. E se um dia eu tivesse a oportunidade de contar tudo, mas eu vou contar boa parte, ainda vou continuar com esse testemunho. Eu abalaria, porque abalaria sim, no sentido das pessoas ouvir e saber que eu suportei. O que eu suportei? Enquanto isso, né, mesmo quebrando a cara do meu filho, era aquele negócio, vou matar porque você é crente, vou matar porque você é crente. E não, já não saía mais, assim, nem saía, ninguém saía de casa, porque ele não ia em lugar nenhum, porque daí falava eu era crente, que não ia levar eu em lugar nenhum porque era crente. Aí minha vida foi sendo levada assim, moça. Até daqui a pouco eu continuo.